Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o período embrionário. Vamos fazer uma introdução geral para que, ao estudar semana após semana desses eventos que sucedem, a gente consiga compreender melhor para depois ter maior domínio dessa temática desse período. Bom, primeira coisa que a gente tem que retornar um pouquinho é lembrar sobre as células, as divisões, as mitoses e as meioses. Quando a gente está falando de período embrionário, nós estamos muito próximos dessa linguagem que o tempo todo nós vamos recorrer para explicar, né, para nomear esses eventos. Então, nós vamos adentrar nas questões atômicas, nas questões moleculares, principalmente quando nós falarmos sobre as enzimas, sobre o glicogênio, sobre os hormônios que trabalham, né, dentro dessa questão, desse nível atômico molecular. Depois nós vamos falar das organoides, né, muitos organoides ou organelas serão responsáveis por executar funções específicas, como, por exemplo, na própria concepção da energia do espermatozoide. Então, nós vamos ter vários momentos essa linguagem se referindo, né, ao contexto das organelas ou organoides. E a gente lembra aqui depois, lembremos mais uma vez que as organoides nada mais são do que a junção, né, das moléculas. Então, muitas moléculas ali no seu nível biocelular, né, ou no seu nível de vida, vão trabalhar como organoides. Por fim, nós vamos ter as células, né, que irão trabalhar nesse processo de embrionário da concepção da vida, e essas células também vão atuar de forma, nesse momento aqui da embriogênese que a gente está falando, a gente vai ver uma constante divisão celular. Essas divisões celulares que vão gerando esses aglomerados com funções específicas vão formar o tecido que, por sua vez, vão dar origem aqui aos primeiros órgãos ou as concepções iniciais de órgãos, talvez não em sua completude, como a gente vai ver, esse período embrionário, ele vai chegar só até uma parte, mas ele já vai dar toda a estrutura corpórea para esse indivíduo, para que esse organismo ele chegue aqui depois, né, do nascimento, desenvolvido já todos esses processos para a concepção do nascimento. Então, o período embrionário, ele compõe aí desde a fecundação do óvulo secundário ou do óvulo secundário com o espermatozoide, e ele vai chegar até a oitava ou nona semana, depende da literatura. Então, nós vamos ter aqui desde a concepção aqui já acontecendo, aqui já estamos na mórula, né? E na medida que as semanas vão passando da oitava à nona semana, que é considerada ainda esse período embrionário, nós vamos ter esse embrião deste formato aqui. Vamos fazer aqui uma introdução geral para a gente entender. Então, como a gente pode ver, esse período ele é um período essencial, ele vai ter muitos eventos significativos e nós vamos falar de cada um deles, tá? Então, desde dessa concepção inicial, aonde o óvulo secundário ou o óvulo secundário vai encontrar o espermatozoide, vai haver esse processo de introdução, começam então lá nas tubas uterinas ainda esse processo de duplicação e organização celular até chegar dentro do útero. Depois lá nós vamos ter outros eventos e vão desenvolver, né, serão responsáveis por todos esses períodos de desenvolvimento celular até que chegue esse período aqui que a gente ainda é o período embrionário, né, até que esse embrião chegue nesta fase. Bom, na primeira semana, o que nós vamos trazer aqui? Quais eventos, né, que vão ocorrer na primeira semana? Bom, a fertilização, a clivagem do zigoto, a formação do blastocistos e a implementação. Então, a gente vai ver que na primeira semana, no final da primeira semana, o embrião ele está nesse formatinho aqui de blastocistos e não mais do que isso. Então, nessa primeira semana vão ocorrer eventos intensos
que vão desde do óvulo aqui sendo expulso pelo ovário, né, saindo do ovário, passando pelo momento da fertilização aqui, fusão dos núcleos do óvulo e do núcleo do espermatozoide, formando aqui uma célula, então, diploide. Essa fusão que vai ocasionar o zigoto, que ainda vai estar nessa parte aqui da tuba uterina. E esse zigoto ele vai passar então pelo processo de mitose celular, se transformando em 2 e 4 e 8 células aqui, ó, até que ele vai se transformar numa mórula. Então esse processo de clivagem é esse processo de duplicação celular, né? Aonde quando ele entra nessa fase de mórula, que ele está mais rígido, né? Mais organizadinho, com muitas células dentro desse zigoto, aí ele vai adentrar ao útero aí em torno do 5 ao 7º dia de fertilização. Dentro do útero já, ele vai continuar seu processo de duplicação, vai ter enzimas, que a gente vai falar passo a passo, vai passar por o processo da própria, né, da nutrição aqui de nutrientes e enzimas que trabalham, que vão estar aqui no útero esperando esse embrião, e aí ele vai se implantar aqui no útero, tá? Então nesse blastocisto, e aqui ele vai ficar uns 2 dias aqui, né, 1 a 3 dias, depende da literatura, média de 2 dias, solto ainda no útero até que ele se implanta no útero. Então, nessa primeira semana, nós vamos ter um embrião em formato aqui de blastocistos, nesta forma aqui, e aqui adentrando já, ou no início dessa implantação uterina. Na segunda semana, então a gente vê aqui, ó, que houve essa implantação, e na segunda semana, essas células, que então esse blastocisto, né, ele vai começar a se desenvolver, já aqui implantado na parede uterina. Nessa segunda semana, então, nós vamos ter o desenvolvimento do trofoblasto, o desenvolvimento do disco embrionário bilaminar, o desenvolvimento do amínio, o desenvolvimento do saco vitelino, o desenvolvimento dos sinusoides, o desenvolvimento do celoma extraembrionário e o desenvolvimento do córeo. Depois, lá na frente, a gente vai ver que são muitos folhetos, né, celulares, que vão dar origem aos outros órgãos. Então, esse momento aqui é bem importante, porque muitas reações que nós temos no nosso corpo hoje, até quando nós vamos falar de tratamentos, de patologias, de funcionamento, né, que esse órgão ele vem lá daquele folheto embrionário, ele tem essa característica. Aí a gente vai entender por que, por exemplo, um vírus ele tem células, né, que eles se agradam mais dessas células, e a gente vai ver que quando eles se agradam dessas células específicas, geralmente é porque são as mesmas células, as células que têm as mesmas origens, então elas têm características semelhantes. E quais origens é essa que nós estamos falando? Desse momento aqui de concepção. Então, a gente vai ver que as próprias células que compõem aqui o nosso organismo, eles estão todas associadas, até para a gente entender um pouquinho mais de tratamento, de medicamentalização, de influências externas, até de hormonais, elas vão estar inteiramente associadas nessa compreensão de formação. Bom, aí a gente vai ter na terceira semana. Na terceira semana, né, que a gente colocou por semana, mas a gente vai ver que a literatura ela traz um pouco de mais, um pouco de menos dias, dependendo, mas não é muito distante. Mas nessa terceira semana aqui a gente vai ter no final essas características desse embrião, né? Ele não vai ser mais nada do que isso nessa terceira semana, mas aqui dentro, embora ele pareça ainda muito pequenininho, já está acontecendo uma imensidão de ações ou de fatores ou de eventos. Aqui nessa terceira semana nós vamos ter a gastrulação, a neurulação, o desenvolvimento dos somitos, o desenvolvimento do celoma intraembrionário, o desenvolvimento do sistema circulatório e o desenvolvimento das vilosidades cariônicas e placenta. Então, a gente vai ver cada passo a passo desse evento aqui da terceira semana, que, como eu disse, não está muito além dessa imagem que nós temos aqui. Já na quarta semana, a gente tem aqui uma imagem 3D, que são o surgimento dos principais órgãos, tá?
Inclusive, alguns autores chamam de período da organogênese. Então, a gente vai ver aqui, ó, que aqui dentro, partindo daquela duplicação, daqueles folhetinhos que foram acontecendo aqui já com o sistema circulatório, né, o desenvolvimento inicial, a gente vai ter um embrião aqui com essa característica, ainda com uma cauda, os bracinhos, as perninhas. Então, a gente vai ter esse momento aqui da quarta semana dando origem ali aos órgãos principais. E de quinta a oitava semana nós temos o desenvolvimento. Então, se tudo deu certo ali até a terceira, quarta semana, por isso que os antigos, né, sempre falam, para você anunciar a gravidez, espera dar 2 meses. Não seria, esse conhecimento popular não estaria de tudo errado, porque se deu tudo certo aqui nessa quarta semana, se todos esses processos foram ocorrendo de forma bacana, a gente vai ter o desenvolvimento aqui da quinta a oitava semana, onde cada momento, né, cada dia, essas duplicações, essas maturações celulares vão ocorrendo e a gente vai ter aqui, ó, no início da quarta semana, uma imagem mais ou menos como essa, e na medida que vai passando na quinta, sexta, sétima, oitava semana, a gente vai ver aqui, ó, já a caracterização de saída do embrião para o formato feto, tá? Então, até a oitava, nona semana ainda considera-se como embrião. Muitas vezes, né, o período que as mulheres abortam é muito comum nesse período, porque significa que tem alguma coisa durante esse processo que não ocorreu da maneira que deveria. Muitos profissionais consideram esse período de abortamento normal. É claro que se ocorrer mais vezes vão investigar e aí vão adotar alguns procedimentos, né, vão adotar alguns protocolos, mas muitos, né, se é uma coisa que se a pessoa é jovem ou se aconteceu uma vez e os profissionais eles não tendem a investigar profundamente porque ainda é o período embrionário, ok? Depois desse período embrionário, sim, a gente vai ter o desenvolvimento fetal e a gente vai ter uma outra evolução. Mas, por enquanto, nós vamos parar aqui e vamos agora começar a trabalhar semana a semana desse desenvolvimento, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, que eu tenha lhe ajudado. Um grande abraço e até a próxima! Yeah.